Olá, queridos amigos, queridas amigas, voltamos com o programa Raízes do Culto e continuando falando sobre esses livros maravilhosos e mostrando para você que a cultura afro-brasileira e a cultura africana tem muito mais do que muitos demonstram aí na mídia. E continuando falando, olha aqui o que vem agora, gente. Fala se isso realmente não é uma obra de arte para você que está em casa poder conhecer melhor um assunto chamado Ori. Né? Quando as pessoas falam em Ori, ela só lembra da cabeça, né? Do bori, lá do pombinho na cabeça, e não é só isso. Ori tem um sentido muito maior. E esse livro, ele tem qual sentido, Babá, de mostrar aqui? Para falar sobre Ori e do culto ao Ori, é necessário entender que o culto de Ori é o culto da alma, né? Humana, né? É o culto da partícula divina deixada dentro do homem pelas divindades no dia que vieram à Terra. Então, o livro Ori, ele foi escrito para demonstrar aos jovens que o sonho não pode acabar, que todos devem lutar por aquilo que deseja até o fim, além de esclarecer a importância de se saber conviver com pessoas de origens diferentes. Isso é legal. Então, esse é um livro que presta a finalidade de educar o cidadão. Isso é muito importante, educação, né? Porque é importante saber que o filho é fruto da mãe. Pode parecer redundante isso, mas o sangue que o filho tem na cabeça é uma doação da mãe feita através do cordão umbilical. Então, o filho que não respeita a mãe comete ato de canibalismo e corre o risco de morrer primeiro. Então, esse livro aqui é importante para os jovens, porque hoje o filho não respeita a mãe, maltrata a mãe, xinga a mãe, alguns até matam a mãe, verdade, mesmo que depois virem pastores evangélicos, virem homens de Deus, né? Ou senhoras de Deus. Mas esse livro aqui esclarece essa questão do respeito do filho com a mãe, da relação do homem com a sua própria origem. Porque se a sua cabeça não absorve, e se sua cabeça não determina, você também não realiza. Isso é importante, gente. Está vendo como o programa Raízes do Culto tem a finalidade cultural também? Não adianta a gente vir falar de coisas só de ebós, de rituais, de simpatias, de encantamento, se a gente não sabe a origem disso, o porquê daquilo. Muitas pessoas chegam até, muitas vezes, nos templos, perguntando assim, por que eu não tenho amor? Por que eu não tenho isso? Está relacionado a Ori. Então, como o Babá Orlando disse, isso é muito importante saber disso. E também, não só ficar nesses livros, mas também ter outras visões, buscar outros conhecimentos, porque os livros do Babá Orlando, ele te abre um leque. E aí cabe a você realmente trilhar esses leques e dizer realmente o que você procura dentro das religiões. Aí somente assim você vai encontrar o verdadeiro Deus, seja ele qual for. E aqui nós temos uma coisa interessante, a sabedoria, né? Esse livro aqui, gente, olha, a sabedoria, fala de sabedoria, fala da criança sábia, fala também de uma história relacionada... Essa é uma história do Ifá, escrita de maneira mais infantil ainda, porque, na verdade, todas as histórias de Ifá são infantis, né? São fáceis de entender. Agora, devido à simplicidade, as histórias de Ifá se tornam difíceis de entender. Então, por isso que as pessoas buscam as histórias de Ifá e acham que as histórias de Ifá são referência só de ebó. E as histórias de Ifá, principalmente, são histórias que determinam bom comportamento social e moral. Isso é muito importante. Isso é que é importante. Então, essa história aí, da criança sabida ou menina teimosa, essas histórias mostram a forma como a criança deve se comportar em casa, na escola, na sociedade, e um modelo, né, entre aspas, né, um modelo de bom comportamento social. Então, é um livro que os pais deveriam imediatamente correr e comprar para os seus filhos. Independentemente de ser macumbeiro, crente, católico, evangélico, seja o que for. Porque o livro certamente ajudaria o seu filho.
Mas sabe o que acontece, Babá? As pessoas estão muito preocupadas hoje com a vida mundana, né? É trabalho. Ou com a vida religiosa, né? Ou estão dentro de alguma religião lá, se fundando dentro dela. Por que eu digo isso? Se fundando. Por quê? Porque estão indo. É verdade. Tá? As pessoas não estão preocupadas em aprender a religião, mas sim em achar que matando um bode preto pro Exu que vai conseguir tal coisa, que fazendo um ebó vai conseguir tal coisa. E a realidade, como o senhor vem explicando, é outra. A realidade é outra porque a questão de você fazer sacrifício, fazer oferendas, ou deixar de fazer isso, não vai mudar nada. Porque o homem e a bondade de Deus se manifesta no homem através da própria bondade do homem. É o comportamento do homem que o faz divino. Não é a religião, não é a fé, não são os sacrifícios que fazem isso. Certo? O homem deve buscar, através dos sacrifícios, melhorar a si próprio. É isso que o sacrifício cumpre. É essa determinação do Ifá. Ou seja, o sacrifício, ele é atos de correção comportamental. É atos de correção do espírito humano. Não é o espírito que está no céu. As divindades não vêm do céu para a terra. As divindades um dia vieram do céu para a terra. E elas deixaram aqui receitas de como a gente se limpar, de como a gente se melhorar, de como a gente se comportar melhor. É essa que cumpre o dever do sacrifício. Tá vendo, gente? Quando eu digo para vocês que a religião é muito mais do que vocês pensam, a religião ela não é só isso. Por isso que eu digo a vocês, pessoal, ler é muito importante, pesquisar é muito importante. Não acredita quando um babalorixá, uma orixá ou alguém que diz que é da religião falar que lá Oxum esteve presa num palácio com 8 torres. Tá? Vai ver se realmente existe lá na África essas torres, se realmente isso aconteceu, porque são muitas coisas que não condiz com a realidade do culto. Mas o Babá Orlando, ele tem essa finalidade de explicar para você. E aí vem uma pergunta importante agora, Babá. Como encontrar esses livros? Como encontrar essas vamos dizer, essa raridade, né? Porque isso é uma raridade para o culto. Como que eu faço para adquirir? Essas obras podem ser adquiridas em São Paulo em mais de 400 pontos de venda, né? Que são as lojas de artigos religiosos. Pode ser encontrado no site da Livraria Cultura e pode ser encontrado no site da editora, que é www.editoramoldua.com.br, ou no meu blog, babademolocó.blogspot.com.br, ou ligar direto para a editora, né, que é telefone 011-3796-4490. Isso. E eu fico assim elogiado de ter o senhor aqui no programa Raiz do Culto. A honra é minha, né, de você ter me convidado, né, com essa bondade toda, né, e eu espero ter a oportunidade de voltar outras vezes, não somente para falar de livros, né, mas para falar de outros assuntos que abrangem a nossa cultura e tradição. Ah, isso é muito bom. Então, Babá tem um compromisso com nós, aqui, né, do programa Raiz do Culto, de voltar para falar sobre a religião, sobre a cultura, sobre o Iqui, sobre o Ofó e vários assuntos. E eu agradeço a todos vocês, amigos de casa, pelo esse carinho. Axé em seus caminhos e uma ótima, mas uma ótima vida daqui para frente depois desse programa. Axé! Jinguiawaye,